Seja muito bem-vindo a mais um Pode Cortinar. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Vou fazer a apresentação dela aqui para vocês, gente. Médica graduada pela UFMG em 2005, residência em clínica médica pelo Hospital das Clínicas da UFMG, residência em endocrinologia pela Santa Casa de Belo Horizonte, mestrado pelo UFMG de 2014 a 2016, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, fez duas atualizações nos Estados Unidos, sendo uma em Harvard também. Ela tem doutoranda pela UFMG, início em 2023, médica e preceptora da residência do Hospital das Clínicas, que é o hospital da UFMG, desde 2008, experiência de 15 anos de consultório atendendo obesidade, menopausa, diabetes e alterações hormonais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre bem-estar, sobre o que a gente consegue levar além da nossa saúde física para a nossa saúde no nosso conforto ambiental. Estou aqui com a doutora Alessandra, muito obrigada por estar conosco, por aceitar o nosso convite, viu? Para a gente é um prazer enorme poder receber todo o seu conhecimento, suas informações e compartilhar isso com o pessoal que assiste a gente. Eu que agradeço pelo convite, né? Minha primeira vez estreando assim, e estou muito feliz com poder participar aqui e poder compartilhar um pouquinho assim da minha experiência aí de consultório, de todo esse período aí, né? E eu assim, tô aqui cheia de dúvidas, viu, doutora? Vamos esclarecer todas as dúvidas, sim. E a primeira que eu queria que você contasse pra gente um pouco é sobre você. A Alessandra, né? A Alessandra mulher, mãe, a doutora Alessandra e tudo que faz parte desse seu contexto profissional também, como no caso dos hormônios. Eu tenho muita dúvida sobre essa questão de hormônios. Então, apresente um pouquinho para a gente esse seu universo. Então, além de médica, né, eu sou mãe também, eu tenho uma filha de 14 anos, eu sou casada, né, sou casada desde 2001, eu tenho que fazer a conta aqui, desde 2007, né, 2001 eu tô com meu marido, mas que a gente está casado mesmo desde 2007, e, querendo ou não, os hormônios fazem parte da nossa vida, né? Então, eu falo que a mulher está sempre com os hormônios à flor da pele, né? Uhum. Então, eu estou vivendo lá em casa a adolescência, né? Uma criança de 14 anos vivendo todo esse turbilhão hormonal. Depois, assim, a gente passou a gravidez, que é um período, né, que para a mulher é sempre uma mudança hormonal. E agora eu estou vivendo a transição, né? A passagem aí para a transição menopausal, que é um outro momento em que você tem mudanças hormonais também muito características e que mexe com todas as áreas da nossa vida, né? Porque interfere na sua concentração, na sua memória, no seu bem-estar, na sua composição corporal. Então, eu falo que a gente está sempre cercado de hormônios o tempo todo, né? Eles estão, a gente que é mulher está sempre vivendo tudo isso. E assim, de alguns anos para cá, esse tema ficou muito em evidência e a gente fala muito, né, inclusive sobre hormônio, reposição hormonal, mas a experiência que eu tive foi mais ou menos há uns 15 anos atrás. Eu fui atender uma cliente ali no Padre Eustáquio e o filho dela estava fazendo tratamento para crescimento. E aí ela falou comigo assim: Elisângela, eu preciso que esse quarto fique 100% escuro porque o médico falou que faz parte do tratamento. E a partir dali eu fui procurar informações também e é uma recomendação que a gente passa, inclusive na hora de cortinar quartos de criança, de bebês, né? E eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre isso. Por exemplo, meu filho, aí eu tenho a percepção de que ele não está na altura dos coleguinhas ali de classe. O que eu devo fazer e quais são os tratamentos para esse tipo de característica que a mãe às vezes observa dentro de casa? Exatamente. Então, assim, a altura de uma criança ela é determinada por vários fatores, né? Então, o mais importante é o fator genético, né? Então, você tem os pais mais baixos, provavelmente essa criança também não vai ter uma grande estatura. Mas a gente sempre fica atento ao seguinte, a criança saiu da curva de crescimento, vem acompanhando essa criança, ela saiu daquele padrão dela, é um alerta para a gente ficar atento de que ela pode estar fora do padrão normal e que precisa ser avaliar. Então, eu acho que a primeira coisa é ter um acompanhamento médico para entender o que está acontecendo, né? Então, o crescimento, ele depende de fatores genéticos, mas ele também depende de fatores hormonais, né? E aí a gente fala muito, todo mundo lembra do hormônio de crescimento, né? Todo mundo conhece alguém que está fazendo reposição de hormônio de crescimento.
O hormônio de crescimento, ele é um hormônio que ele é produzido principalmente no período da noite. Então, a gente tem picos de GH no período da noite. Então, aquela criança que não dorme, ou que dorme muito mal, então essa criança ela pode ter um comprometimento ali da altura final dela, né? E isso é muito importante, principalmente agora, por causa das telas, né? É muito comum, às vezes, a mãe coloca o filho para dormir 9 horas, né? A criança deita no horário ok, mas a criança depois pega o celular e começa a jogar joguinho, e a mãe não está nem sabendo, né? E esse não estar dormindo, né? Realmente não ter não estar no sono profundo ali à noite interfere com a produção dos hormônios. Outra coisa é estímulo de luz, né? Então, assim, a cortina faz toda a diferença, um blackout, porque às vezes para a gente ter realmente um sono de qualidade, a gente precisa estar adormecida, a gente precisa ter pico de GH, a gente tem que ter produção adequada de melatonina, e a produção de melatonina ela acontece à noite, né, de acordo com o escuro. Então, você precisa ter, para a produção desse hormônio do sono, a gente precisa estar realmente num ambiente confortável, sem barulho, com pouca luminosidade, é o ideal. E isso não é só para o universo da criança, né? Não. É super importante. Nós adultos também. E como que são essas fases do sono? Em qual momento, por exemplo, a questão da melatonina, em qual momento desse sono, se eu durmo às 9 horas? Tem uma regra, sim, ou um horário que é melhor, mais recomendado? Então, a melatonina, ela é um hormônio que eu falo que ela regula o nosso relógio biológico. Então, ela não é um hormônio que faz para a gente dormir. Ele é para regular o hormônio, é o nosso relógio biológico. A melatonina, ela é produzida por uma glândula lá no cérebro, que chama pineal. E para a produção de melatonina, a gente precisa de estar num ambiente escuro. Então, se você está num ambiente claro, você não produz a melatonina. Então, o seu relógio biológico ele fica alterado, né? Só que não é o único hormônio importante para essa regulação. A gente tem outros hormônios muito importantes. Por exemplo, o cortisol, que todo mundo conhece, que é o hormônio do estresse, ele tem que cair por volta de 11 horas. Então, o ideal é que por volta de 11 horas a gente já esteja adormecido. Então, o ideal é ir para a cama lá por volta de 10, né? No máximo, né? A criança tem um pouco mais cedo, porque por volta de 11 horas, meia-noite, você precisa estar dormindo. Para quê? Porque o cortisol fica baixo. Porque se você não está dormindo nesse horário, o que acontece? O cortisol fica alto. Então, aí você vai ter aumento de resistência à insulina, né? Que traduzindo isso é dificuldade para perder peso, diabetes, né? Então, obesidade mesmo está relacionado, né? Você tem uma desregulação de outros hormônios que atuam na saciedade, da grelina, da leptina. Então, a gente vai ter mais facilidade de ganhar peso, né? Então, e a gente tem outros hormônios também que são produzidos também no final da noite, também, que é muito importante também para o bem-estar físico, né? Então, a gente tem produção além do GH que a gente conversou, a gente tem produção do glucagon, a gente tem outros hormônios que são produzidos ali lá por volta de 3, 4 horas da manhã, que são os hormônios contrarreguladores, que fazem ação oposta à insulina. Então, a gente precisa realmente deitar um pouco mais cedo. Então, assim, a hora que você deita e o tempo, né, de sono. Assim, o ideal é que a gente durma pelo menos um adulto, né, entre 7 e 9 horas, né? É lógico que tem aquele adulto que consegue dormir menos e ter um sono de qualidade. Mas, em geral, 7 a 9 horas. E criança já um pouquinho mais. E se tiver alguma luz indireta no quarto, ou de equipamento, ou a tela do celular que fica carregando, o que isso prejudica em toda essa construção, né, que a gente vai ter, digamos assim, de reparação do sono? O ideal é que realmente o ambiente esteja completamente escuro, né? Às vezes é uma abajur, uma coisa clarinha, assim, que não vai interferir tanto no conforto desse sono, ok. Mas o ideal seria realmente um ambiente que tenha baixa luminosidade. Isso aí é super importante. E a senhora costuma recomendar aos seus pacientes o uso do blackout no quarto? Eu acho fundamental. Tá vendo, gente? Olha isso, olha essa dica da doutora. Isso é fundamental, né? O quarto escuro, isso aí faz toda a diferença. E é uma das coisas que a gente vê que realmente atrapalha. Tem pessoas que não conseguem nem dormir quando o ambiente não está, né? Então, assim, o blackout é fundamental. Isso não é uma coisa que realmente faz diferença. Precisa de baixa luminosidade. Senão, assim, essa questão do relógio biológico ela é muito importante, porque ela interfere no seu dia seguinte. Se você tem um sono que não é de qualidade, você vai ter mais irritabilidade. Sua concentração fica ruim. Eu vejo muitas mulheres me queixam assim, eu estou na menopausa, minha memória está ruim. Você vai ver, o sono é o problema. Então, às vezes, não é nem a questão só da menopausa, é a qualidade do sono. Pode ser até que a menopausa esteja interferindo com o sono, mas muitas vezes é essa higiene do sono que não está legal, né? Hoje em dia, é muita informação, notificação do celular. A pessoa até dormiu, mas o celular está do lado, está ligando e apitando um monte de informação. A pessoa acaba acordando para poder olhar, né? Então, tem que desligar o celular, tem que deixar escurinho mesmo, é o ideal. E você tem alguma rotina, assim, de sono sua?
Da doutora Alessandra. Então, tenho, assim, eu gosto muito de rituais, eu acho que faz muita diferença, assim. Então, assim, na hora de dormir, eu acho fundamental é isso. A casa inteira tem que dormir. Então, assim, não tem como, assim, um tá lá vendo TV e o outro... Não, em casa todo mundo vai deitar. A gente é uma norma, assim, todo mundo vai deitar, né, no horário que a gente acha adequado, né? Sempre o ambiente escuro também, então a gente nunca deixa luz no quarto, sempre tudo fechadinho, né? Então, o quarto bem escuro, isso é fundamental para um sono de qualidade. Eu também não gosto muito de comer muito tarde, então, assim, para mim também, para ter um sono de qualidade, eu gosto que minha última refeição seja mais cedo. Então, assim, umas 3 horas antes de dormir, eu acho que isso me ajuda muito e vejo que quando eu tenho que sair, que tenho um compromisso à noite, eu vou comer mais tarde, isso é ruim. Não acho adequado consumir bebidas alcoólicas antes de deitar. Tem gente que fala um vinhozinho para relaxar. Não acho que é uma coisa saudável. Pode até te dar... você pode até adormecer com o vinho, mas seu sono não fica sendo de qualidade. Então, evitar mesmo. Gosto às vezes, de chás na hora de dormir. Adoro, né? Agora eu tô nessa. Agora eu comecei com o chazinho. Eu acho que ajuda, assim, né? Camomila, erva doce. E aí vai de acordo com o paladar. Mas eu acho que ajuda muito também um chazinho, assim, antes de dormir, eu gosto muito. E eu gosto de suplementar um pouquinho de melatonina, assim, eu tenho muita exposição, eu trabalho o dia inteiro com computador, né? Então, eu gosto de usar um pouquinho de melatonina à noite, ajuda meu sono ficar me restaura melhor. Eu ia até te perguntar sobre isso, sobre essa questão de suplementação. Se fosse, assim, para você indicar um suplemento, aquele que você entende que todo mundo deveria ter acesso e utilizar, qual seria? Ou não tem isso? Depende de cada situação, de cada paciente? Pois é, para todo mundo não tem, assim, né? Então, vai depender de cada situação mesmo. Então, por exemplo, a melatonina é muito importante, às vezes, nessa situação de que o horário, né, o relógio biológico, né, tá desorganizado, quem, né, viaja muito. Então, é um suplemento que é interessante, né? Algumas mulheres a gente vai ter benefício de usar o ômega 3 no período pós-menopausa, né? Pensando assim, na parte cognitiva. Mas eu não recomendo, não tem nenhum que eu recomendo para todo mundo, porque... tem que olhar outras questões do paciente, os medicamentos que ele usa, se não tem contraindicação, como é que está o rim, como é que está o fígado. Então, o suplemento por conta própria, eu acho que a gente acaba gastando dinheiro e não é adequado. E não vai chegar naquele resultado, porque hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, até em vídeos curtos, né? Às vezes chega a informação, porque todo mundo tem que tomar creatina, todo mundo tem que tomar tal coisa. E a gente está vivendo um momento de muita inserção dos suplementos, né? Então, não, se você tá meio triste, é falta de B12, né? É falta de vitamina. Você não tá com estresse, você não tá com ansiedade, isso não é uma depressão, mas é falta de vitamina. Então, até que ponto também as redes sociais têm prejudicado os pacientes de consultório, assim, com a quantidade de informação? Muito, muito isso. E, inclusive, os pacientes já chegam usando uma série de suplementos. Hoje, meu trabalho, muitas vezes, envolve tirar suplementos. Então, às vezes, eu chego pacientes usando 20 comprimidos diferentes, assim, que nem sabe por que começou, e aí foi no médico prescrever, eu vi na internet. E, assim, se a gente pensar bem, o suplemento, ele é a exceção, né? Então, às vezes, a pessoa está tomando um monte de suplemento, mas ela não está fazendo o básico, ela não está regulando o sono, ela não está praticando atividade física, ela não está trabalhando a questão do estresse dela, da rotina, ela não está comendo bem, ela não tem relações saudáveis em casa, que eu acho que também são coisas muito importantes para a gente cultivar aí no ambiente de saúde, né? Então, a gente estava falando até de crescimento de criança. Muitas vezes, os pais não sabem que atritos familiares levam a um estresse tão grande da criança que pode atrapalhar o crescimento da criança. Então, tem coisas que a gente precisa olhar antes de olhar para o suplemento. Então, o suplemento, ele pode ser muito bem indicado, né? Por exemplo, você falou da creatina, né? Eu sou fã da creatina, eu acho que ajuda muito, né? Mas ele vem com uma coisa para refinar. Quer dizer, eu treino todos os dias, então eu tenho uma alimentação bacana. Então, e aí, nesse caso, eu acho que justifica. Agora, se você tem uma alimentação ruim, você não está treinando, ou treina mais ou menos, não tem sentido você usar creatina. Você vai jogar seu dinheiro fora, né? E aí você vai ter muito mais efeitos colaterais, porque todo suplemento também tem os seus efeitos adversos. Às vezes você vai desidratar, você vai ter problemas ali
que não justifica. Então, eu falo assim, vamos fazer primeiro o básico. Já o básico está bem feito, precisa de refinar, aí que a gente vai entrar com suplemento, assim. E em cada fase da vida tem aqueles que a gente utiliza, e eu gosto muito de suplemento, mas eu acho que ele é a exceção, ele não é a regra. Entendi. E você falou com a gente agora sobre a família, né? A questão dos filhos, do casal, da família, desse convívio. E como que a gente pode pensar no bem-estar da família, além o que a família ali ela pode oferecer, no caso os pais, para ter um ambiente mais agradável, um ambiente que, igual, por exemplo, horário de telefone, ó, agora, a partir de agora, tal horário a gente desliga, certas rotinas assim. O que a senhora pode propor para melhorar esse convívio familiar? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que começar, como você falou, ter rotina em casa, né? Eu acho que em casa a gente tem hoje uma tendência de não querer ver o nosso filho sofrer. Então, a gente não quer tirar nada dele. A gente não quer tirar o celular, né? Quando agora nas escolas foi proibido o celular, as mães estavam loucas, achando um absurdo e tudo. O que eu vi? A primeira semana de aula, minha filha virou e falou assim, mamãe, que ótimo que tirou o celular, agora a gente aprendeu a jogar truco, a gente está conversando mais. Ou seja, as crianças não precisavam tanto do celular, era mais uma demanda dos pais. E aí os pais estavam preocupados que aí não vai conseguir comunicar com a criança, que não sei o que. A gente sempre... Comunica com a escola, né? Exatamente. Qualquer coisa que acontecer, a escola tem o telefone, tem o contato. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa questão de criar rotinas, então, por exemplo, tirar as telas realmente faz muita diferença. Lá em casa é uma regra, não pode comer com telefone, não pode nada, não come se tiver com telefone. Então, é uma regra que essa é muito bem respeitada. E essa questão dos horários também, né? Realmente não ficar muito tempo. Tem a hora que eu falo, Gabi, desliga o telefone, acabou. Então, esse horário, depois, né, quando vai dormir, desliga. Aí ela, mas eu queria... Não, acabou. Então, acho que a gente tem que ter menos medo de fazer o filho se frustrar. A gente, às vezes, tem que gerar um pouco de frustração para ele, né? É importante. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não passar problemas nossos para os nossos filhos, né? Então, assim, trazer muito problema, assim, por exemplo, você trabalha, você tem, né, problemas no trabalho, que você chega, às vezes está mais aborrecido, mas tentar não trazer isso para a criança, porque a criança ela absorve muito mais do que a gente imagina, né? Às vezes, questões eu vejo, por exemplo, às vezes eu e meu marido, a gente tem uma discussão pequena, assim, que é uma coisa que nada, mas eu vejo que para ela aquilo é uma coisa que ela fica muito estressada. Uhum. Então, eu tento não passar muito isso para ela, né? Porque a maioria das vezes são coisas assim, do dia a dia. Então, às vezes, qualquer coisa a gente fala... Tem uma discordância ali, né? Para ela gera uma angústia. E eu lembro quando eu era criança também, quando meus pais tinham qualquer coisa, né? E meus pais são casados até hoje, né? Tem uma relação super bacana, mas tem atritos e tudo. Então, assim, não trazer muito isso para a criança, porque para eles isso amplifica muito. E nessa fase que eles estão, adolescência, mesmo na infância, a criança absorve muito essas questões. E isso interfere em tudo, né? Porque interfere no cortisol, a criança vira uma criança estressada, e essa criança acaba tendo vários problemas comportamentais, problemas alimentares que a gente está vendo aí todo dia, né? A gente vê essa demanda de crianças com problemas de ansiedade. Então, assim, eu acho que a gente tentar ter esse ambiente mais saudável. Outra coisa, eu acho que muito importante também, que eu acho que ajuda na união da família, é fazer no lazer, atividade física junto, assim, fazer coisas juntas, assim. Então, a gente vai para ginástica junto, a gente vai correr junto, a gente vai fazer uma caminhada junto. Então, assim, esses momentos que você consegue juntar a família toda, mesmo que seja só no final de semana, se não dá para fazer isso durante a semana, né? Lá em casa a gente tem até, assim, a gente vai todos os dias juntos, mas, assim, mesmo final de semana, eu acho que faz muita diferença, assim, a gente ir para a praça, fazer uma caminhada em família, isso tudo acho que ajuda muito na harmonia, assim, da casa, eu acho que é super importante. E também essa conexão com a natureza, né? E quando a gente está só de colocar a roupa de esporte, um tênis, a gente já sai desse momento rígido do trabalho, da semana, das responsabilidades, de ir para casa, né? É maravilhoso, né? E a gente aqui em Belo Horizonte tem a Pampulha, que, nossa, eu sempre falo que delícia que é fazer uma caminhada lá, andar de bicicleta. Muito, e tem aquelas bikes que aluga, que não é algo tão caro, e a gente consegue fazer um passeio maravilhoso e se conectar com os filhos, é muito gostoso. É maravilhoso, eu adoro esses passeios, assim, esse programa de final de semana para mim é isso, você tá com a família e fazer uma coisa assim, se possível com a natureza, eu acho que isso é fundamental. Ai, que bom, eu também amo isso. Não é? Isso é maravilhoso. E essa exposição que as crianças têm tido cada vez mais novas a celular, o que isso tem interferido na vida delas? Eu digo igual as meninas. A gente ouve falar que as meninas estão menstruando mais cedo. Realmente isso está ligado a essa questão da criança ser exposta à vida adulta muito cedo? Eu acredito que sim. A puberdade tem antecipado cada vez mais, né? E, assim, existe uma pressão, às vezes,
próprios pais para a criança entrar na adolescência mais cedo, né? Eu vejo que muitos pais acham lindo quando a criança começa a namorar, tem 12 anos, e aí acha lindo isso. Eu acho que a gente tem que deixar os filhos serem crianças, porque uma coisa que eu vi esses dias que eu achei muito interessante é o seguinte: a gente prolonga a vida, mas a gente só consegue prolongar a velhice, a gente não consegue prolongar a nossa infância. Então, a infância, ela dura ali 12, 13 anos ali. Quando a gente vai, né, viver 80, 90, 100 anos, a gente está prolongando só a nossa velhice. Então, a gente não precisa ter pressa, a gente não precisa correr para a gente viver, antecipar esses momentos. Eu sei que muita gente gosta, meu filho, ele já vai para o show sozinho, meu filho já faz isso sozinho. Eu sei que a gente fica feliz quando vê os nossos filhos amadurecendo, mas a gente não precisa ter pressa, porque eles vão amadurecer. Então, eu não tenho a menor pressa para minha filha amadurecer. Eu acho que isso é importante, assim, ela vai ser uma consequência, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado. E aí, eu acho que isso vai de tudo, assim, desde as músicas que as crianças ouvem, desde dos vídeos que eles, né? A gente tem que ficar atento também, porque existem redes sociais que a gente nem conhece. Exatamente. Que assim, eu fiquei assim, sabendo que tem redes assim, que você não tem acesso. Então, ali eles conseguem compartilhar coisas. Assim, e há pouco tempo a gente viu na escola um problema desse, uma rede social ali que estava sendo utilizada para compartilhar imagens assim, de pornografia, uma coisa assim. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente, para criança... perde a infância, né? Perde esse momento que é tão gostoso do brincar, da criatividade, da criança se conectar, inclusive com a natureza, de se sujar mesmo, né? Dessas brincadeiras. Isso faz parte da vida da criança e, às vezes, a gente fica querendo tirar isso delas. A gente quer fazer eles amadurecerem muito rápido. Eu acho que não. Eles têm que ser criança mesmo, o máximo que puder. Vai chegar uma hora que eles, né, não tem como. Ativa ali o eixo hormonal e não tem como, vai mudar, os interesses vão mudar, mas a gente não precisa antecipar, porque isso interfere em tudo, né? O que a gente está vendo, talvez pela primeira vez, as gerações de crianças, elas estão ficando mais baixas, né, os adolescentes, do que os adultos. A gente está vendo que as crianças estão perdendo a altura. É verdade, normalmente, né? Sempre o filho era bem mais alto que os pais. Hoje é muito comum você ter filhos que são mais baixos que os pais, o que explica isso? Uma das coisas é a questão da puberdade, né? A puberdade antecipada não dá tempo da criança atingir o seu potencial de altura. Então, a puberdade muito antecipada, você acaba tendo uma estatura menor, né? Porque quando você entra na puberdade, os hormônios da puberdade, eles fazem com que o osso amadureça mais rápido. Então, fecha as cartilagens mais cedo, né? As cartilagens já amadurecem mais cedo e aí a estatura vai ser comprometida. Então, a gente está vendo muito isso. Por isso que é importante ficar atento, né? Quando começa os sinais de puberdade, procurar uma ajuda para ver se está dentro do que é fisiológico, do que é esperado, porque a gente está vendo algumas antecipações que poderiam ser bloqueadas, que não precisariam deixar acontecer tão cedo, né? Crianças de 9 anos ali menstruando, e isso vai impactar. E esse crescimento, ele vai até qual idade das crianças? O crescimento é quando que fecha o crescimento? Isso. Então, a idade que fecha as epífises é um pouco variável, né? Mas, geralmente, atualmente, as meninas, elas por volta dos 13 anos, 14 anos, já está fechando ali, né? Já está fechando ali, o osso já está ficando maduro. Os meninos um pouquinho mais. Mas, assim, geralmente um osso com 16 anos já está bem maduro, ele não tem perspectiva de crescer mais. Então, praticamente já encerrou ali essa parte de crescimento. Isso. As meninas com 13 anos, a maior parte das meninas já não tem ganho de altura mais, assim, a gente vê já, né? E eu percebi que a Alice passou por isso, a minha do meio, e eu até peguei a influência, assim, de ser natação. Pensei assim, não, a natação fez ela dar um boom, mas de repente não é. Mas às vezes contribui também, né? Que eu percebi que ela cresceu muito, assim, em um ano. Ela perdeu o sapato, roupa, eu comprei, perdeu de novo, e aí ela cresceu muito rápido. O estirão. E é justamente isso, né? E o que eu percebi com ela é que ela estava caindo muito molenga. Uhum. E aí a gente às vezes até fala, menina, você tá mole. Uhum. Mas a cabeça, né? O próprio corpo, ele não se enxerga ali. Exatamente, né? Eles assustam até. E às vezes a gente vê isso quando a gente vai comprar sapato para criança, né? Sim. Você comprou um sapato, passou 2 meses, já não serve, né? Ou senão, quando a criança vai usar o sapato, já não serve mais. Então, esse estirão, ele é um ano ali que realmente a criança cresce ali, 11, 12 centímetros, faz muita diferença. E não só cresce, né, em estatura, mas também a composição corporal muda, né? Massa muscular, então a criança começa a ter um corpo diferente, os meninos e os meninos, né? Você começa a ter um ganho de massa muscular, ela começa a desenvolver muito também em termos... Você vê, assim, às vezes
ganha muito peso e você fala, nossa, mas você tá ficando mais magrinha e tá ganhando peso, como assim? Mas é porque tá ganhando massa magra, né? Também é uma fase que de muito, né, acelera muito o crescimento muscular Eu também. percebi isso e uma coisa que eu sempre trabalho lá em casa com os meninos é que aqueles dias que eles estão muito irritados, a Alice principalmente, eu falo assim, Alice, eu acho que você está precisando dormir. Eu acho que hoje você precisa dormir mais cedo. E ela conseguiu compreender isso, porque às vezes a gente viaja, às vezes vai dormir um pouquinho mais tarde que está assistindo um filme, uma atividade, né? A gente sai, vai para uma atividade, chega mais tarde, no outro dia está super irritado. Então, a gente consegue, eu acredito que já ir implantando essa importância do sono. Porque eu sou de uma geração que quanto menos você dormia, era melhor. Então, você estava aproveitando a vida. E hoje a gente vê que é o contrário, que não adianta você aproveitar a vida por um período ali, mas depois você não ter saúde nenhuma. Exatamente. A gente vê o tanto que tem repercussão, né? Uma noite que a gente não dorme bem, né? E lá em casa também eu acho isso. A gente faz muito isso. Tem duas coisas que eu olho, assim. Quando tá no horário de dormir, né? A gente fala, não, tá irritada, tá na hora de dormir. Outra coisa é quando tá irritada, mandar fazer atividade física. Quando tá muito chato, 2 horas da tarde, vou pra academia. Que aí também ajuda muito a melhorar essa questão do humor da criança também. Eu faço muito isso lá em casa. Não tá muito irritada, vamos pra ginástica? Acho que aí volta outra pessoa, né? Eu vejo muito isso também. Então, além da questão do sono, dependendo do horário, precisa também colocar o corpo em movimento. Então, lá em casa, a gente também tem muito isso, essa questão do sono, né, de ter, garantir. E se você for pensar também, os jovens de hoje, eles estão tendo também mais programas de dia. Você vê que não tem boate. Assim, às vezes, quando eu estou só eu e meu marido, a gente vamos procurar algum lugar pra gente ir, quando a Gabi vai dormir na casa de alguma amiga, não tem mais coisas da noite. As pessoas procuram um pouco. Às vezes você até vê uma coisa de gente da nossa idade, né? Uma coisa de rock, alguma coisa, que é o que a gente vai, né, normalmente. Mas os jovens de hoje têm mais programas mais cedo mais também. saudáveis e prática de esportes, alimentação, né? Então, os jovens estão diferentes. Estão. Exatamente. O lazer deles, muitas vezes, são coisas de dia, né? Tem muita coisa, muitos shows de dia, fim de tarde, né? Que os jovens adoram fim de tarde. E não tanto aquela coisa de começar às 10 horas da noite, né? Igual era quando a gente era adolescente, Exatamente. né? Começava a boate 11 horas. Hoje não tem tanto isso, né? Porque as pessoas estão percebendo a importância de dormir bem, né? Acho que cada vez mais a gente, né? E interfere demais, né? Tem gente que fala assim, eu fico sem dormir, fico normal. Não fica. Você até acostuma, porque o nosso corpo ele acostuma com tudo. Mas a gente paga um preço por isso, né? Então, eu trabalho com obesidade no consultório, que é uma questão, assim, que é multifatorial, é claro. Mas o que eu vejo, uma coisa recorrente, é pessoas que dormem mal. Pessoas que não preocupam com o horário de dormir, dormem muito tarde, comem muito tarde. Então, assim, vai dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. E sempre justifico, porque o meu trabalho me obriga a isso. Mas coisas que poderiam ser manejados para não ser dessa forma, né? É uma falta de organização mesmo, né? Às vezes, até aquela rotina do sono, de não dormir com a televisão ligada, não fazer um primeiro sono no sofá, coisas assim que a gente consegue adequar uma rotina para melhorar, né? Igual você falou, essa coisa de deitar no sofá, isso é ruim, porque você interrompe o seu sono, né? Porque você tem que levantar. Então, assim, tem que ter esse cuidado mesmo, né? Para a gente conseguir atingir sonos mais profundos mesmo, onde a gente vai ter os picos hormonais ali adequados, né? Então, precisa mesmo. Gente, então é muito importante o sono, o horário, a rotina, tudo certinho. Agora eu queria fazer uma pergunta, que a Silvia fala que eu tô ficando maluca, mas eu acho que eu já estou no climatério. Tem uma idade certa para isso? Como que é? Porque às vezes do nada, eu perco, eu esqueço, eu quero falar o nome de um, eu falo o nome do outro, eu tento lembrar o nome da pessoa. Como que é? Tem uma idade exata ou isso depende de alguns fatores? A gente considera o seguinte, geralmente, quando acontece, né, sintomas antes dos 40 anos, tá precoce, né? Então, assim, uma menopausa que acontece antes dos 40 anos é precoce. A partir dos 40 anos, a gente já pode começar viver a perimenopausa. Geralmente, a perimenopausa, de 5 a 10 anos antes da menopausa verdadeira. Então, em média, as mulheres por volta dos seus 45 anos, ou seja, são mulheres jovens, né? Sexta-feira que vem.
Pois é, e 45 anos parece que vira uma chave, assim, pra gente. Eu já fiz, né, 45. E então, o que acontece? Os 45 anos é uma idade que é muito comum as mulheres começarem a ter sintomas da perimenopausa. Então, a perimenopausa, ela, assim, quando você vai fazer exame, tá tudo normal. Então, é muito comum, às vezes, você tá falando assim, nossa, não tô dormindo, eu tô esquecendo tudo, minha memória tá péssima. Você tá cheio de sintomas, cansada, sem energia, parece que tirou você da tomada, né? Você tá sem vontade de fazer as coisas, e aí você vai no médico, o médico dosa seus hormônios, tá tudo normal. E fala, pode ir embora, volta só daqui a 2, 3 anos, porque tá longe da menopausa. Só que nessa fase, os hormônios são normais, porque a perimenopausa ela é caracterizada justamente por uma oscilação hormonal. Então, por exemplo, o estradiol, que é o estrogênio, é o principal hormônio feminino. Então, esse hormônio ele não cai de uma vez nessa fase ainda, ele ainda está, né? Às vezes você vai dosar, ele vai estar mais alto, mas ele tem períodos que ele cai, então ele fica oscilando. Então eu falo que perimenopausa é flutuação hormonal, ela não é queda, é flutuação. Então às vezes você dosa está até mais alto. Né? A progesterona, que é um outro hormônio que é super importante para o sono, a progesterona ela regula alguns neurotransmissores importantíssimos para o relaxamento, para o sono, né? Que é o GABA, por exemplo, é regulado pela progesterona. E a progesterona ela cai muito precoce. Por volta de 43, 45 anos, a mulher já tem uma queda da progesterona. Então, ela já tem distúrbio de sono. Então, aquela mulher que sempre dormiu bem, de repente ela fala assim, nossa, eu acordo várias vezes. Ou eu demoro para pegar no sono, ou se não até pego no sono, mas fica acordando diversas vezes. Então, isso é uma queixa super comum que está relacionado com o período de perimenopausa. Lembrando que nesse período a mulher está ciclando, ela menstrua, geralmente. Os ciclos às vezes ficam um pouquinho mais curtos, né? Às vezes menstruava a cada 28 dias, agora está vindo a cada 24 dias. Mas geralmente ela continua menstruando e continua vindo ali de uma certa forma regular. Então, e os hormônios são normais. Então, por isso essa fase é uma fase que a gente precisa muito avaliar sintomas, avaliar a clínica dessa mulher, né? Descartar outras questões também, porque muitas vezes a pessoa está cansada, sem energia, e é o hipotiroidismo, que, não tá, que é muito comum desenvolver nessa fase. Então, a gente precisa avaliar. Às vezes é falta de vitaminas também, como a gente falou aqui, né? Então, precisa ser avaliado. Mas é muito comum nessa fase a gente já ter essas mudanças. E o tratamento, ele vai depender de cada caso, né? Mas muitas vezes a gente vai usar suplementação, alguns suplementos podem ser utilizados, mas a perimenopausa, de acordo com os sintomas, a gente pode até começar a fazer a reposição hormonal nessa fase. Que é isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu faço atividade física, no mínimo 3 vezes por semana eu faço crossfit, que é uma atividade de alto impacto, a gente tem muito cardio e eu durmo super bem. E eu acredito que está até relacionado à atividade física, ao estilo da atividade física que eu faço. Então, não tem nenhum problema para poder dormir. Durmo super bem. Inclusive, se eu não dormir, hoje eu sinto muita necessidade. Aí eu fico brava, fico estressada. Então, já preciso mesmo desse sono. E aí, essa questão da reposição. Como fazer, quando começar, algum exame, por onde que a gente começa? Então, normalmente o que a gente faz? A gente faz uma avaliação completa dessa mulher, né? E essa avaliação não é só laboratório, é avaliação clínica dos sintomas, a gente tentar entender os sintomas que essa mulher está tendo. E aí a gente faz exames, né, de laboratoriais que vão ajudar a gente a entender em que estágio hormonal que ela está. Tá? Sabendo que muitos hormônios ainda vão estar normais, né? A gente tem um período certo do ciclo para a gente poder dosar cada hormônio, né? Então, por exemplo, se eu quero dosar progesterona, eu preciso dosar na segunda metade. Então, a gente tenta sempre dosar naquela época correta para a gente entender como é que tá. E, de acordo com os sintomas, a gente vai avaliar qual que é o melhor tratamento, né? Então, se essa mulher está precisando, por enquanto, só de suplementação, né? De receber vitamina D, se agora é só suplementação, ou se ela já precisa de uma reposição hormonal. A reposição hormonal, geralmente, né, o primeiro hormônio que cai é a progesterona. Então, muitas vezes, a mulher só com a suplementação da progesterona ali à noite, ela já tem um ganho ali, né? Mas algumas mulheres vão precisar do estradiol também. Então, a gente vai precisar da progesterona com o estradiol. Antigamente, a gente achava super estranho repor progesterona sozinho. Mas a gente hoje tem visto estudos mostrando que a progesterona sozinha ela já pode ajudar muito, inclusive até que naquelas mulheres que já têm calores, os fogachos, né? Então, às vezes, a gente já começa a reposição. E a reposição, geralmente, a gente tenta evitar via oral, a não ser a progesterona, que tem que ser oral, as outras a gente tenta usar um gel ou usar um adesivo. A gente evita por causa do risco de trombose, que a gente já tem que preocupar nessa fase também. Então, a gente geralmente começa com a reposição pode começar mesmo na fase de perimenopausa. Aí, depois, mais tardio, lá na frente, quando a mulher está, né, tá quase entrando na menopausa mesmo, é que vai começar a realmente ter aqueles calores, que é quando todo mundo fica atento que é menopausa, né? Sim. Antes ninguém preocupa. Perimenopausa é isso. A mulher fica achando que tá ficando doida, porque a memória tá horrível. Tem gente que acha que tá ficando até com
problema cognitivo, tem gente que vai no geriatra, é muito comum a mulher ir no geriatra. E eu sempre falo o seguinte, se você vai no geriatra e ele avalia a sua memória nesse momento, seus testes podem até ficar um pouquinho abaixo do normal, mas eles sempre, assim, no limite inferior de normalidade, mas ele sempre vai ficar dentro do normal. Porque essa alteração de memória, ela é transitória, ela é temporária e ela é diferente de uma demência. Por exemplo, eu falo assim, a gente esquece onde a gente deixou a chave, mas a gente não esquece para que serve uma chave. Sim. Então, é completamente diferente a demência que acontece lá na frente, né, no idoso, da alteração de memória que acontece nessa fase, que a gente esquece o celular, você tem que ficar botando localizador toda hora, não sabe onde deixou a chave, às vezes foge o nome de uma pessoa que você conhece, sempre fala, nossa, como é que chama? Aí, ou se você quer falar o nome de uma coisa, laranja, não sai o nome laranja. Isso, e isso eu gosto de falar muito isso, a gente tem que tomar cuidado, porque saber que esses sintomas são transitórios. Então, às vezes, tem meses que está péssimo, você não está lembrando nada, passa um tempo, melhora tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente também não ir demais e super tratar as nossas pacientes, entendeu? Então, eu sempre falo, esse sintoma está recorrente, tem muito tempo, né? Antes da gente começar com a reposição hormonal, a gente avalia, porque muitos sintomas melhoram. Por exemplo, quando inclui atividade física já faz muita diferença. Quando inclui uma suplementação adequada já faz diferença. E algumas vezes a gente vai ter que repor. E aí, lá na frente, quando entrar na menopausa mesmo, aí não tem dúvida, né? Que aí o benefício aí é sem dúvida, né? Quando a mulher realmente começa a ter calorões, começa a parar de menstruar, aí a suplementação aí realmente ela passa a ser... faz parte do tratamento. E quando a gente vê esportistas, as mulheres que fazem essa reposição com esse viés do esporte, é totalmente diferente de uma mulher no meu caso, por exemplo, né? Porque aí a gente vê até a questão dos efeitos colaterais, ou são coisas completamente diferentes? Na verdade, existe o uso recreacional, assim, estético de hormônios, né? Que muitas mulheres que fazem, por exemplo, até o crossfit, esportes, assim, que utilizam hormônios com finalidade de ganho de força, mas são hormônios diferentes, né? E o objetivo dessa mulher é um objetivo diferente, né? Ela usa hormônios que são considerados hormônios anabólicos, né? Que muda a voz. Que muda a voz, a queda de cabelo, né? Então, essa reposição não faz parte da reposição do endocrinologista, não. Essa reposição, embora muita gente até divulgue, né, essa reposição como modulação hormonal e tudo, mas essa reposição ela é uma coisa diferente que a gente não preconiza. A reposição que a gente considera adequada é a reposição fisiológica para restabelecer os níveis hormonais adequados. Então, eu falo assim, por exemplo, a mulher, quando ela está na menopausa, na idade reprodutiva, ela tem hormônios aqui. Quando ela entra na menopausa, cai aqui. Quando a gente repõe isso aqui. Agora, aquelas doses suprafisiológicas que os pacientes usam para ganhar força, para ficar... né, definição, aí é uma dose muito mais alta. E são hormônios, muitas vezes, sintéticos, hormônios que vão trazer uma série de problemas, tá? E eu falo assim, não é todo mundo que usa que vai ter problema. Então, você vai conhecer muita gente que usa a vida inteira e não teve nada. Mas é uma roleta russa. Você não sabe quem que vai ter problema. Então, quem que vai ter um problema no fígado, quem, né? Assim, mesmo os efeitos colaterais que mesmo que não sejam graves, mas são desconfortáveis. A mulher perder o cabelo, né? Queda de cabelo, pelo pelo corpo todo, acne, que é desconfortável, né? Tá vendo como é que é? Bom, a gente tem informação das coisas, porque eu sempre pensei assim, gente, eu não vou fazer, eu acho que eu não vou fazer reposição hormonal, não, porque eu não quero mudar minha voz já é mais grossa, eu tenho até gogó, mas eu não tenho problema de tireoide. É genética, puxei do meu pai. Ai, mas, assim, falta muita informação, né, doutora? Falta muito. E é isso, quando você faz uma reposição hormonal adequada, o paciente fala assim, eu escuto muito isso, nossa, minha vida mudou, agora eu estou me reconhecendo, porque é como se tivesse desligado a gente da bateria ali, né? Então, assim, quando a gente começa a reposição, a mulher, ela começa a reviver, ela começa, né? Porque é a fase da vida, né? Por exemplo, a gente falou aqui dos 45 anos, que a gente está mais produtiva, né? Geralmente no trabalho, né? Que você já fez as suas especializações, já passa tudo, né? A não ser a gente fazendo doutorado agora, né? Mas, assim, normalmente, assim, é uma idade que você já está com a sua vida já estruturada. Então, sua vida, você está no melhor momento produtivo, né? Mas é um momento também que você está com filhos adolescentes, com demandas diferentes. Você tem demandas, geralmente, dos seus pais, né? Que é um período que, muitas vezes, os pais estão doentes. Então, a mulher, ela fica toda dividida, porque ela tem que dar atenção ao adolescente, ela fica a geração sanduíche, ela tem que dar atenção para os pais que precisam dela, e ela está no momento de trabalho mais intenso, mais produtivo dela,
e ela está como se estivesse sem energia, sem bateria, sem forças, porque os hormônios estão ali gritando que ela precisa ajustar isso. Então, eu acho que a reposição bem feita, ela traz qualidade de vida para a mulher. E eu acho que a gente vive também um momento que ele é muito crítico para a mulher, porque essa obrigação, entre aspas, da mulher ser bonita, bem tratada, né, da mulher ser 1001 mulheres ali em um corpo só. E isso é uma sobrecarga, uma responsabilidade muito grande que a gente não dá conta. Né? Então, assim, assumir mesmo as nossas dificuldades, o nosso corpo, o envelhecimento, né? Tentar da melhor forma envelhecer, mas esses padrões que são colocados, principalmente através das redes sociais, né? É muito forte para uma mulher normal, muito, não é? muito. E assim, e esses padrões, mesmo para aquelas meninas muito jovens, aqueles padrões que a gente vê na rede social, eles são inviáveis, assim, né, só com atividade física e uma alimentação bacana. Você consegue ter bons resultados, mas aqueles corpos extremamente musculosos, aquilo ali, não tem como. Então, e aí a gente lá, né, vivendo ali a perimenopausa, sendo cobrada para ter aquele mesmo corpo. Eu falo assim, o nosso corpo vai mudar. A nossa composição corporal ela vai piorar, né, nessa fase, porque a gente vai ter mais acúmulo de gordura. A gente consegue fazer muitas coisas que ajudam a minimizar a passagem do tempo, mas a gente vai perder colágeno. Então, e se a gente ficar sempre querendo correr atrás de manter aqui que a gente era ali no passado, a gente ficar viúvo do nosso corpo do passado, a gente não evolui. Eu falo que a gente pode se sentir a melhor fase, a perimenopausa talvez seja a melhor fase das nossas vidas, né? Que a gente está numa fase boa né? Igual a gente falou, né? Financeiramente, emocionalmente, e ainda né? está jovem, né? E tá tem jovem, disposição. exatamente. Então, assim, a gente não pode ficar viúvo daquilo de querer ser aquele que você era ali quando você tinha 20. Ah, mas porque quando eu tinha 20 eu fazia dieta uma semana e emagreci. Mudou, gente, mudou. Não vai ser igual assim. Mas é possível também ter bons resultados, né? Não dá para você ficar querendo sempre ser o que, né? Porque vai, né? Então, isso é até para a gente não se cobrar demais de fazer muitos procedimentos estéticos, né? Sim. Eu estou vendo cada vez mulheres mais sendo deformadas ali, muito procedimento. Não que eu seja contra, pelo contrário, eu adoro o procedimento estético. Acho que quando bem indicado ajuda a gente passar ali mais tranquila, assim, mas demais, modificando sua estrutura, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se cobrar demais. E quando a gente pensa em todo esse universo de reposição hormonal, de bem-estar, a gente acaba levando para o lado financeiro, pensando nisso também. Existem soluções para mulheres que de repente não têm um valor assim tão alto para investimento, mas que elas precisam, porque isso todo mundo precisa, né? Existe algum tipo de solução? Como que funciona? Posto de saúde, é possível ter algum tipo de reposição? Como que é? Na verdade, uma briga nossa para entrar a reposição hormonal no SUS. A gente não tem ainda no SUS, então o SUS não tem. Mas a reposição hormonal, os hormônios que a gente usa são hormônios muito antigos, então a maior parte deles a patente já foi quebrada há muito tempo. Então o tratamento não é caro, né? Então, assim, qualquer médico que estudar, ele consegue prescrever a reposição e o tratamento não é um tratamento caro, né? Estradiol. Agora, existem aquelas pessoas que inventam coisas que não, né? Então, inventam fórmulas ali com 1 milhão de coisas e vendem a preços caríssimos, né? Igual a gente está vendo esses soros, né? Sim, eu ia até te falar sobre isso agora, te perguntar sobre o soro. Exatamente, esse monte de coisa que na maior parte daquilo ali não tem nenhuma evidência científica de benefício, a gente não utiliza de forma alguma. E isso encarece o tratamento. Então, a gente vê ali 5, 6 mil reais de tratamentos que, no final das contas, ali na primeira diurese, aquele foi embora, né? Então, assim, sem a menor evidência de utilizar, né? Então, assim, a reposição correta, ela não é cara, tá? A gente pode até que use um suplemento ou outro e tudo, mas, assim, isso não é inacessível, não. Isso é acessível à maior parte da população. Agora, a gente queria que fosse para o SUS. Existe até uma demanda dos endocrinologistas, principalmente da ginecologia, para colocar reposição hormonal no SUS, que seria maravilhoso. Sim, porque aí consegue proporcionar para todo mundo, né, de forma justa, um exatamente. envelhecimento mais tranquilo. Exatamente. Né? Mas é porque isso muda, assim, agora que as pessoas estão olhando para a menopausa e para o climatério,
perimenopausa, até 5 anos atrás, ninguém falava disso, né? Quando eu fiz residência em 2007, 7, 8. Não existia ambulatórios de menopausa. A gente não falava em menopausa. A gente, inclusive, tinha medo da paciente que queria reposição hormonal, porque a gente tinha medo de câncer de mama, a gente tinha muito medo. Então, a gente ficava torcendo para a paciente não ter sintomas. E hoje, quando eu olho lá atrás, eu falo, gente, quantos pacientes que me procuraram com sintomas que já eram de climatério, que já tinham, mas que a gente não valorizou tanto, né? A gente mandava para o ginecologista, o ginecologista falava que estava tudo bem, e a gente ficava nisso. Então, eu depois de um certo tempo, ali dos últimos 10 anos, assim, eu comecei a assumir esse tratamento. Eu falei assim, não, é lógico que todo paciente precisa ter um ginecologista para acompanhar junto comigo, e vai precisar, porque a reposição hormonal não é só passar hormônio, é ver como é que está a mama dessa mulher, fazer, né, o ultrassom para ver como é que está ovários, o útero. Então, assim, mas eu olho junto com o ginecologista, mas eu assumo a reposição. Normalmente eu que prescrevo. Porque eu vejo que muitas vezes, se a gente esperar a mulher ter sintomas para tratar, a gente vai deixar de tratar muita gente. Porque muitos sintomas são atribuídos a outras coisas. Hoje eu vejo, assim, que em relação a quando eu comecei, que muitas coisas que a gente achava que era depressão, hoje, que a gente tratava com um antidepressivo, hoje eu falo, não, assim, isso aqui não era depressão. Isso aqui, assim, podia até ser depressão, mas a gente podia ter feito reposição hormonal nessa fase, né? E realmente a gente não fazia, não era usual fazer, era exceção. Hoje não, hoje eu falo que toda mulher que não tiver contraindicação, ela tem benefício de fazer reposição hormonal. Se ela não tiver contraindicação, a gente faz um checklist sempre. Não tem, ela tem benefício. Hoje eu converso sobre isso, sobre a possibilidade de oferecer para todas as mulheres que me procuram, é uma opção. Então, eu já estou apta para poder entrar aí avaliar, pelo menos para uma avaliação. Entrar nesse pensamento desse climatério, né? A gente chama de perimenopausa, essa fase assim, de transição em que os hormônios estão normais ainda, né? E aí todo esse período que você falou, o climatério é todo esse período de sintomas, né? Então, ele envolve não só o período pré-menopausa, que a gente está falando agora, mas o climatério, ele vai no período pós-menopausa. Aquela mulher também, enquanto ela tem sintomas, ela está no climatério. Então, o climatério é o período mais longo, que ele envolve a perimenopausa e a pós-menopausa. Entendi. E a obesidade, doutora? Como que a gente pode pensar nessa... Eu sei que a obesidade é um mundo gigantesco, né? Que são muitas vertentes, existem muitas possibilidades, inclusive, de tratamento, Sim. né? E a gente vê até em alguns casos essa briga sobre a questão, não pode romantizar a obesidade, é uma doença. Como que a senhora trata essa questão da obesidade? Então, eu acho assim, primeiro as taxas de obesidade, elas estão falando por si só, né? Estão crescendo de uma forma assustadora. Apesar de todo o avanço de tratamento, a gente está vendo cada vez o mundo ficando obeso, porque a gente está vivendo um ambiente extremamente favorável para o ganho de peso. A gente tem uma biologia, né? Os nossos hormônios, eles são preparados para a gente fazer reserva de energia. Então, a nossa tendência é fazer estoque de energia no nosso corpo. Então, se você for não se policiar, se você deixar, né, comer tudo que tem você vai comer e vai engordar, porque isso é fisiológico, né? Nossos genes foram concebidos lá no Paleolítico, ali naquela época em que comida era escassez. Sim. E hoje a gente vive num momento em que a comida é um excesso, né? Então, a gente tem muita oferta. Então, a tendência das pessoas é realmente ganhar peso. Você vê fotos dos anos 70 e vê de hoje como que as pessoas estão acima do peso, né? Então, eu entendo que esse ambiente, muitas vezes, a gente não consegue controlar, né? Que é um ambiente que perdeu um pouco o controle. Então, eu falo assim, que a gente tem que começar a mudar as rotinas dentro da nossa casa, né? Então, trazer esse tipo de alimento para dentro de casa, porque se tiver, a gente vai consumir. Então, ter cuidado com os ultraprocessados, né? Os alimentos hoje, eles são muito mais palatáveis, eles dão vontade de comer muito mais. Você vai no fast food, você tem aquela coisa, você vai tomar um milkshake, você paga R$2 a mais e você tem o dobro de caramelo. Exatamente. Então, isso tudo faz com que a gente viva num ambiente que é feito para a gente ganhar peso, né? Então, eu acho assim, a gente tem que modificar o ambiente, e aí é modificar o ambiente da família inteira, porque não adianta você querer fazer dieta, mas se seu marido não faz, ou se seus filhos... você compra coisas para o seu filho. Eu tô de dieta, mas eu compro Nutella para o meu filho. Então, assim, eu compro uma coisa... Todo mundo, esse ambiente tem que ser controlado. E muitas vezes é difícil. É difícil porque a gente está inserido no mundo, não dá para a gente viver numa bolha também. Então, acho que mas o que você puder controlar é importante.
Atividade física também, cada vez mais, eu acho que a gente tem que incentivar de ser regular, né? Assim, constância. Não precisa ir todo dia, mas que seja 3 vezes por semana, mas que seja que seja realmente de feito, verdade, que seja né? de verdade. Regular sono, que a gente falou tanto hoje sobre isso, né? A importância disso na obesidade. Então, é muito importante. Agora, alguns casos a gente vai ter que medicar, porque eu falo assim, uma pessoa que já ganhou peso, ela é diferente de uma pessoa que, para você evitar que ela ganhe. Então, por exemplo, se você quer cuidar para você não ganhar peso, é uma coisa. Então, você vai no nutricionista, passa uma dieta, é uma coisa. Você consegue organizar isso. Mas uma vez que você já ganhou peso, você já tem obesidade, seu corpo funciona diferente. A sua gordura já funciona diferente, ela é inflamada, essa gordura favorece o armazenamento de energia. Então, você acaba tendo, né, a pessoa que já pega um paciente obeso, ele já tem menos vontade de fazer atividade física. Então, não é porque ele tem preguiça, não. O corpo dele está estocando energia, né? Então, hoje a gente entende, por exemplo, nesse curso que eu fiz de Harvard, eles falam muito que a obesidade é uma doença do tecido adiposo, do tecido gorduroso. A gordura inflamada, que a gente pensa assim, todos os nossos sistemas são regulados, né? Você vê o coração é regulado o batimento dele, a frequência respiratória é regulada. Por que a gordura é a gente que controla ela? Por que a gente tem tanto, a gente acha que é só força de vontade? Não. A gordura, ela é um tecido que ele sofre uma regulação também central. Então, a gente tem o cérebro, ele controla os nossos estoques de gordura. Só que a gente tem visto hoje que com essa alimentação, com muito alimento industrializado, esse tecido gorduroso ele está disfuncionante, ele está alterado. Então, se a gente não tratar a obesidade, tratar essa doença, não adianta você fazer dieta só, que talvez não vai resolver, entendeu? Então, hoje, uma coisa que o Dr. Bruno Halpern fala muito, que é uma referência para a gente na obesidade, ele fala o seguinte... Eu sigo ele. Você segue? Sei. Ele é maravilhoso. Eu adoro. E ele fala assim, você trata a obesidade e, naturalmente, seu paciente vai comer menos. Porque antes a gente mandava o paciente comer menos para ele emagrecer. Hoje não, a gente trata a obesidade. Então, quando eu passo um remédio para a obesidade, eu estou tratando a obesidade dele, eu estou tratando essa gordura disfuncionante. E, naturalmente, meu paciente vai perder peso. Então, não tem mais aquela coisa do remédio ser a exceção. Hoje, o guideline manda começar com a medicação. Então, o paciente que já tem obesidade, estou falando, não é para perder 2 quilos para poder entrar no biquíni, não. Obesidade, tem sobrepeso, obesidade, paciente que tem uma doença. A gente precisa entrar com medicamento, a gente precisa tratar. E é interessante que o nosso organismo, assim, às vezes a gente flutua ali os 3 quilinhos, que faz uma dieta, emagrece 3 quilos, 2 quilos, mas qualquer coisinha você volta para aquele peso. Parece que tem uma memória? Tem uma memória? Como é que é isso? O nosso peso se regula para o maior peso que a gente atingiu na vida. Então, o nosso peso, ele tenta voltar. Então, quando você atinge um peso maior, seu peso sempre vai querer voltar para aquele. Então, toda vez que você sai daquele maior peso, é com esforço. Então, por exemplo, aquele paciente que chegou a pesar 90 quilos, aí hoje ele pesa 80, mas o corpo dele sempre quer voltar. Então, para ele manter o 80, mesmo que ainda esteja acima do peso, eu falo que manter esses 80 é com esforço. É como se você estivesse andando numa escada rolante ao contrário. Você está sempre com esforço para manter ali. Por quê? Porque a sua tendência é voltar, né? E quanto maior a variação de peso, né, entre o maior peso que você teve, o menor peso que você teve, né, quanto mais a sua tendência de voltar. É o efeito da mola. Fala que é um efeito de mola. Quanto maior perda de peso, mais seu corpo quer voltar, né? Então, a gente precisa criar estratégias para que o paciente não volte àquele maior peso, porque o corpo tende a voltar assim. E assim, se a gente falar dos 3 alimentos que de forma alguma entraria na sua casa, quais seriam? Então, não tem nenhum alimento que não entra na minha casa. Não tem nenhum alimento. Mas, assim, o que eu evito de comprar, assim, por exemplo, açúcar é uma coisa que eu evito ter. Eu não consumo açúcar. A minha filha também, ela consome açúcar só assim quando é um docinho que vai comer ali na exceção, mas também não é uma coisa que a gente usa para adoçar, a gente não adoça suco, a gente toma tudo sem açúcar. Nem mascavo, nem açúcar mascavo. Não, lá em casa nada. Em casa a gente não compra açúcar. Quando vai visita, a gente até costuma passar aperto, porque não tem açúcar. Então, açúcar é uma coisa realmente que eu não compro e eu sugiro não comprar, não utilizar açúcar como de rotina. Não é que eu acho, não é radicalismo, não, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que não precisa fazer parte. Agora, lógico, a pessoa só toma açúcar no cafezinho, toma pouco café, ok, não acho que seja um grande problema, mas na minha casa não entra, né? Lá em casa não entra óleos vegetais, a gente não faz fritura, então nada, a gente geralmente não compra, assim, né? Então a gente cozinha com azeite normalmente, mas óleo vegetal é uma coisa que eu não tenho costume de utilizar. Não que seja um problema, né? Mas eu não uso óleo em imersão. E aí, como eu vou usar só para preparar uma comida, eu acabo comprando só o azeite. E a fritura, de fato, ela deixa o ambiente,
o alimento muito mais calórico e Muito. também pesado, né? Eu tive Exatamente. uma experiência lá em casa esses dias atrás, que foi pegar a massa do pastel e fazer o pastelzinho. A gente fez o recheio e colocamos na airfry. E o pastel, ele ficou muito mais gostoso. Eu falei, Olha, nunca mais a gente frita. não é. Porque ele ficou, além de saboroso, a gente não tem aquele peso. Exatamente, que fica escorrendo aquela gordura, né? E depois a gente come e a gente sente o nosso corpo, parece que baixa ali o disjuntor, né? E dá Exatamente. aquele peso. Dá um E dá o mal-estar, né? arrependimento de ter comida. E você fala É, assim, não, pra que eu fui comer isso? É a exatamente. gordura? A gordura, eu acho que a gente deve evitar a fritura, né? A gordura em imersão, ela atinge pontos ali mais altos, aquela gordura, ela muda a propriedade, né? Esses óleos acabam tendo ali muitas, né, propriedades mais inflamatórias, então eu realmente não gosto de utilizar, mas assim, se você usa só para cozinhar um pouquinho, não tem problema, não. A questão é fazer fritura mesmo, imersão, que são coisas assim que eu não gosto. E outra coisa que eu não gosto de nenhum tipo de alimento ultraprocessado. Isso também é uma coisa que na minha casa nunca vai ter. Então, assim, a gente não compra biscoito de pacote, bolo de pacote, essas coisas industrializadas. Lá em casa também não tem nada industrializado, assim. Então, a gente tem muito, assim, não compro, assim, a não ser quando vai no aniversário, aí ganha alguma coisinha, assim, mas eu evito comprar alimentos processados, ultraprocessados. Então, ultraprocessado, eu não sei se vocês entendem bem o que é, mas é aquele alimento que você precisa de um rótulo para você saber o que você está comendo. Você tem que abrir para saber, né? Não é o que você compra na feira, no açougue, né? Então, assim, esse tipo de alimento eu não compro. Biscoitos, não gosto de ter, assim, e acho que faz diferença, assim, na nossa rotina. E a gente vê que a alimentação das crianças também hoje é muito diferente, né? Então, a Alice, amanhã mesmo, ela vai para uma excursão, ela falou assim, mãe, depois da aula me leva no supermercado que eu quero comprar algumas coisinhas. E quando tem esse tipo de atividade que é diferente ali da rotina, o que a cabeça deles pensa é justamente esses alimentos. Exatamente. Né? Que é aquela bala fine, que é o biscoito recheado, que é o salgadinho. E uma vez ou outra também não tem muito problema, né? Isso que eu acho. Uma coisa que eu tenho visto é isso, que tem mudado um pouco. Antigamente isso era uma rotina, né? Você mandava na lancheira das crianças esse tipo de coisa. Hoje não. Hoje, geralmente, os pais já têm mais cuidado de não mandar. Então, aquilo vira exceção mesmo. Então, quando tem alguma coisa, né? Quando, por exemplo, vai num cinema com os coleguinhas, aí ela passa né, e compra lá uma batatinha daquelas, né? De pacotinho, né? Mas, assim, é uma exceção. É uma coisa que ela sabe naquele momento. Não é uma coisa que já faz parte de todos os dias. E eu acho que já faz muita diferença, né? Então, eu vejo que isso mudou. Refrigerante. Antigamente, todas as crianças tomavam refrigerante. Eu não sei se você repara hoje. Se você oferece para as crianças, a maior parte não toma. Não quer. Não toma. A maior parte não toma. E isso já acho que é um avanço muito grande, assim. Então, por isso que eu falo assim, informação, ela precisa ser transmitida porque ela vai chegando. Pode chegar devagar, mas ela chega. Esses rótulos que vêm alto em gordura saturada, né? Alto em açúcar, isso ajuda demais. Às vezes você vai comprar uma coisa, uma barrinha de proteína, que tá todo mundo comprando, tá na moda. Mas muitas vezes aquela barrinha de proteína tem mais gordura do que um chocolate, né? E a gente, às vezes, vê aquela barrinha de proteína e fala, nossa, é saudável. Então, assim, faz a gente pensar, eu tô comprando uma barrinha, mas ela é alta em gordura saturada. Será que ela é realmente saudável? E tá muito disso, né? Porque tá nessa moda de todo mundo que é proteína, né? Isso, o excesso, né? Exatamente. E tem muito disso. Às vezes o alimento que é rico em proteína, ele também tem um monte de ingredientes que são artificiais. Por exemplo, whey protein. Eu adoro, mas a gente tem que saber que é um alimento ultraprocessado, entendeu? Então, ele conversa com nossos hormônios de uma forma diferente. Então, ele pode ter uma série de ingredientes ali que não são legais. E é muito comum você ver uma medida da whey, 20 gramas de proteína. Qual que é a medida? 2 copinhos. O resto, então, 2 copinhos para 20 gramas de proteína, ali você está comendo 40 gramas de carboidrato, gordura, de outras coisas, entendeu? E achando que está comendo uma coisa saudável. Às vezes, se você fizesse um ovinho ali, você já tinha, né, 2 ovinhos ali, você já tinha ali 12 gramas de proteína, sem precisar de ter esse tanto de coisa industrializada ali junto. E fora também o que precisa colocar para aquilo se preservar por tanto tempo. Os conservantes. Né? Os conservantes, que quando a gente pensa que um alimento ele vai durar aí 1 ano, você fala assim, não, já tem alguma coisa errada. Exatamente. E dura, né? Como que dura esses alimentos? Fica lá, você esquecer de utilizar, passa 2 anos, você vai ver tá a mesma coisa. É muito conservante. E a gente não sabe ainda a longo prazo a repercussão que vai ter isso. A gente já sabe algumas coisas que já mudam os nossos hormônios, né? Hoje a gente já sabe que o ultraprocessado tem ingredientes que mudam, inclusive a questão hormonal que a gente falou da puberdade, que eles podem estar relacionados, porque alguns desses conservantes
ou pesticidas também que são utilizados hoje para conservação, né, Da lavoura, né? e tudo. Muitos deles têm papel muito parecido com hormônios, né? Tem muitos pesticidas que são parecidos com estrogênio, atuam no receptor, estimulando a puberdade mais precoce. Então, isso também, esses alimentos ultraprocessados, eles também têm esse problema, né? Está na moda a questão dos microplásticos, mas é verdade, tem muita coisa ali no que você está comendo ali que não é normal, seu corpo não está preparado para lidar com aquilo. A gente vai pagar um preço mais alto. A gente está vendo as pessoas adoecerem hoje. As taxas de câncer de intestino está muito relacionada a uma alimentação ruim, disparando, né? Assim, a gente assusta, a gente às vezes quando vê um caso de um famoso, a gente chama atenção, mas eu trabalho num hospital em que toda semana a gente acompanha 2, 3 casos de câncer de intestino sendo operados. As taxas de tumor de intestino estão aumentando assim, de forma exponencial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente fala do intestino, sobre essa questão da nossa saúde, do nosso bem-estar e a saúde do nosso intestino, e está, obviamente, ligado ao que a gente alimenta, né? Ao que a gente vai comer. Então, se eu tenho uma alimentação que ela é inadequada, uma alimentação que não é rica em fibras, né? Possivelmente, se tiver essa predisposição, pode ter esse adoecimento também, né, doutora? Exatamente. Hoje a gente tem olhado muito para o intestino, né? O intestino, ele hoje a gente entende ele como um órgão endócrino, ou seja, um órgão que produz hormônios. Esses hormônios hoje estão famosos aí para perda de peso. A maior parte desses hormônios eles são derivados de hormônios intestinais, são moléculas que imitam hormônios intestinais. Então, o intestino ele não só serve para fazer a digestão dos alimentos, mas ele é um órgão hormonal. E a gente tem inflamado muito esse intestino com a alimentação que a gente tem, né, utilizado. Então, esse intestino vai perdendo a sua capacidade de absorver bem os nutrientes. Então, eu falo assim, a gente às vezes até come bem, come vegetais, tudo, mas a gente come tantas coisas ruins que aquilo que a gente come que é saudável não é absorvido. E a gente é o que a gente absorve, não o que a gente come. Então, a gente às vezes come muita coisa, mas não absorve nada. Então, a gente vê cada vez mais alteração da flora intestinal. Então, hoje a gente tem estudos... Eu fiz um curso em Campinas que a gente... lá eles têm um grupo de estudos justamente de saúde intestinal, de microbiota intestinal, de como é que funcionam essas bactérias do intestino, como é que elas são importantes, inclusive na produção, né, no desenvolvimento de doenças. Então, existem bactérias que proliferam de acordo com o tipo de alimentação que a gente faz. Então, eles têm hoje feito várias pesquisas de mudar o padrão alimentar e ver a flora intestinal melhora completamente, né? A microbiota intestinal, ela muda completamente quando a gente muda a alimentação. E aí tem essa questão, essa flora ela é compartilhada. Então, se você come bem, se seu marido come mal, vocês compartilham o mesmo ambiente de flora, entendeu? Então, por isso que tem esses estudos mostrando que pessoas que quando tem um caso de obesidade na família, os casos se agrupam, porque você compartilha o mesmo microbioma intestinal. É uma coisa assim, assustadora. Né? No vaso, como é que é? Eu não consegui entender essa parte. Exatamente, a gente compartilha o mesmo padrão de bactérias. É uma coisa assim, impressionante. Está relacionado com o meio ambiente também. O nosso ambiente interfere muito com o nosso intestino, ele influencia em tudo. É assustador, não é? Demais! É demais. Que eu já vi sobre ciclo menstrual, que, por exemplo, a casa que tem muitas mulheres, acaba que quase que todas começam a menstruar ali meio que junto, né? Mas pensa bem, as bactérias que são compartilhadas. Porque a gente coloca a mão na boca, a gente compartilha objetos. Então, a gente compartilha uma flora, né? Então, por exemplo, você vê uma criança, ela já nasce com uma flora que veio da mãe. Então, ela já começa a povoar, né? Quando uma pessoa faz um transplante, por exemplo, eu trabalho muito com pacientes submetidos a transplante de medula óssea. Então, o paciente ele é todo irradiado ali, ele é todo, né? Ele usa quimioterapia, ele fica, né? Ele zera todo ali o padrão ali de bactérias. Na hora que ele começa a colonizar com as bactérias do ambiente, ele já começa a ter vários problemas, diarreias, né? Então, como defesa que está comprometida ainda. Então, a nossa flora intestinal ela é muito importante. A gente tem mais células de seres vivos que não são nossos do que células do nosso corpo. Então, a gente tem mais células de bactérias do que da gente mesmo. É uma coisa assustadora, o tanto da importância dessa microbiota intestinal. Agora eu fiquei chocada. É chocante mesmo. E é muito interessante. Então, e assim,
Inclusive, existem estudos fazendo transplante fecal, transplante de fezes, assim. A gente acha uma coisa assustadora. Tem, inclusive, um documentário, uma minissérie sobre isso, uma série, Eu né? nunca vi, não. Tem, a Silvia assistiu, ela comentou sobre isso. Né, agora, o que acontece assim, o transplante, por exemplo, né? No caso da obesidade, eles tentam fazer isso para melhorar a flora intestinal. A questão é que quando ele volta para aquele ambiente que ele está, ele recoloniza de novo para aquelas bactérias patogênicas, que são causadoras de doença. Então, não se sustenta esse resultado a longo prazo. Então, né, o Dr. Mário Saad, que é esse pesquisador de Campinas, ele tem estudado muito né, como modificar a microbiota de uma maneira mais duradoura, porque temporariamente a gente consegue modificar. Inclusive, ele tem vários experimentos com ratinhos, assim, que você troca a flora intestinal dele, a microbiota intestinal, e eles emagrecem. Então, você pega um paciente, um ratinho obeso, né, e você faz o transplante fecal de um ratinho magrinho, e ele fica magro. Só que depois, quando ele vai para o ambiente dele, ele recoloniza, aí ele volta a engordar. E eu tô pensando aqui, normalmente uma casa que as pessoas são bem magras, que aí todo mundo fala, meu intestino funciona super bem, todo mundo é igual. Geralmente tem muito esse padrão familiar. Eu lembro que quando eu estava na residência, eu não lembro se mais ou menos em 2007, saiu um estudo da New England, que era falando assim, que dos clusters de peso, assim, que a obesidade era uma coisa que está relacionada com as 5 pessoas que você mais convive. E a gente ficava assim, que medo então de ficar com amigos. E isso agora a gente consegue entender por quê. Porque você compartilha realmente bactérias com essas pessoas, né? E o pensamento, né? Também que é isso, vai além, porque aí a gente começa a pensar igual, a comer igual. Exatamente, é muito comum isso, assim, às vezes a gente fala assim, homem quando casa engorda, né? A gente fala muito isso, porque ele começa a compartilhar, às vezes, o ambiente daquela esposa, mas também gostos parecidos. Então, aquele homem que comia mais saudável na casa da mãe e tal, vai, né, na hora que a mulher começa a fazer um monte de coisa para agradar ele ali, ele começa a ganhar peso. Então, tem a questão do compartilhamento ali de microbiota também, mas de hábitos também que a gente acaba compartilhando. Mas esse estudo foi um estudo assim, que foi, na época que foi soltou, esse estudo, todo mundo achou estranho, achou um estudo estranho, que foi publicado na New England, uma principal revista médica, assim, uma das principais revistas médicas, mas assim, depois que a gente vai entendendo a razão de ser, né, disso. Nossa, eu aprendi tanto, doutora. E assim, para quem assistiu até aqui e gostaria de começar, né, uma mulher, vamos colocar aí uma mulher nessa faixa de idade mesma que a minha, 44, 45 anos, 40, por onde que eu começo? Qual que é o primeiro passo para eu poder melhorar a minha saúde? Porque eu acredito que a gente estando com a nossa saúde física em perfeito estado, a nossa saúde emocional também, na maioria das vezes, ela está muito bem, né? Porque tudo é um reflexo. Exatamente. E se emocionalmente eu estou bem, minha casa também está em harmonia, tá tudo bem. Exatamente. Assim, eu falo assim, um corpo forte, mente forte, né? A gente não tem como, né? É uma mente forte com um corpo fraco. Então, primeira coisa, eu acho assim, a gente conversou muito sobre sono, mas eu acho que isso é fundamental, já começar a organizar rotinas. Então, se você quer saber por onde começar, começa hoje dormindo cedo. Começando a estabelecer. Pode ser que no primeiro dia você não vai conseguir, você vai ter dificuldade de pegar no sono, vai ficar um pouco mais... Mas não liga a televisão, não pega o celular para poder passar o tempo, né? Respeita o seu corpo nesse ponto, assim, de parar realmente mais cedo, né? E começar a organizar a sua rotina de sono. E aí, toda a higiene do sono. Então, não comer muito tarde, apagar as luzes, o ambiente mais confortável, tanto de temperatura, né? De luminosidade. Então, trabalhar isso, essa questão, primeira coisa. Começa uma atividade física. Não precisa começar querendo ser a rainha do CrossFit, atleta, não. Mas começa a ver o que você gosta de fazer. Se você gosta de dançar, começa a dançar. Se você gosta de um pilates, né, uma yoga, vê o que você gosta, mas começa a colocar o seu corpo em movimento. Começa 2 vezes por semana. É melhor 2 vezes por semana constante do que você um dia lá ficar 4 horas numa trilha e depois ficar 1 ano sem fazer exercício porque lesou alguma coisa. Então, vamos devagar. Começa ali 2 vezes por semana e vai aumentando aos pouquinhos. Se você não tem caminho, começa caminhando. Às vezes, perto da sua casa mesmo, tem algum parque, alguma praça. Começa com 15 minutos por dia, né? 2, 3 vezes por semana, vai aumentando isso. Então, assim, coloca o seu corpo em movimento. Começa a olhar o que você leva para sua casa, quando você vai fazer compra. Então, não vai fazer compra quando você está com fome. Deixa para você fazer uma compra planejada. Eu gosto muito de lista de compras. Então, que você até costumo passar para meus pacientes uma listinha de compras, assim. Então, assim, verduras, carnes, ovos,
né? Então, cria frutas, então, alimentos mais naturais, colocar sementes. Então, faça uma lista do que você vai comprar. E vai focado nessa lista. Não fica comprando pelo que você está vendo ali. Vou pegar esse aqui. Promoção, tá barato, vou levar. Exatamente, aquela coisa na hora que você está na hora de pagar, que fica um monte de chocolate, assim. Não compra isso, não. Vai com a lista e compra só aquilo. Olha o que você leva para casa. Porque o que você tem na sua casa, por exemplo, se a sua geladeira tem coisa saudável, a sua chance de comer coisas mais saudáveis é muito melhor, né? Então, se você tem fruta lavada na geladeira, lá em casa, a gente adora uva. Então, sempre tem uva higienizada, porque aí na hora que a Gabi quer comer alguma coisa, tem a uva ali pronta, uva congelada, outra coisa que eu adoro, deixar a uva congelada, já higienizada e congelada. Eles adoram, criança adora. Então, eu deixo sempre as frutas sempre lavadas, mesmo que elas estraguem um pouquinho mais rápido, mas eu acho que o fato de estar lavado já facilita. Você tem uma maçã ali já está lavada, a chance de você utilizar ela é maior do que você deixar ela durar muito tempo e deixar sem lavar. Então, eu sempre gosto de lavar a fruta, mesmo sabendo que ela vai durar um pouquinho menos, mas ela já fica higienizada, fica fácil de você utilizar. Então, assim, você tem organismo que você vai colocar na sua casa já faz muita diferença, né? Eu acho a gente tomar muito cuidado com a nossa palavra, porque muitas vezes muitos problemas que criam na família está relacionado ao que você fala, como você fala. Então, assim, aquela coisa da comunicação não violenta, que você sabe o que você pode falar. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha que porque é esposo, é filho, a gente pode falar qualquer coisa. Eu sempre falo, eu falaria isso com o meu chefe, eu falaria isso com uma pessoa estranha, um superior. Então, eu não posso falar assim com meu marido, ele também não pode falar assim, né? Então, comigo. Então, a gente tomar muito cuidado com a forma que a gente fala, para a gente também, né? Para criar um ambiente de mais respeito dentro de casa. Porque eu acho que também a casa em harmonia, nesse ponto, eu acho que ela é muito, muito importante, né? Eu acho que ter um médico de referência, né? Ter um médico que vai te ajudar, mas não é porque é o mais famoso, o mais blogueiro, que tem mais... mas um médico que vai assumir o seu cuidado, né? Então, eu acho que a gente tem um profissional que, né, e não pensar que porque ele pede muito exame que ele é melhor, porque geralmente o médico que pede muito exame, ele não sabe para que ele está pedindo tanta coisa. Então, eu falo assim, eu peço pouquíssimos exames, eu faço pouquíssimos exames, minha filha quase não faz exames, a gente faz aquilo que precisa, mas nada daquela coisa de, sabe, quanto mais melhor, tô achando que eu estou fazendo um check-up, investigando tudo. Então, algumas coisas, né, exames que são importantes, alguns fazem parte da rotina, que a gente sempre vai pedir, né, então a mamografia para a mulher, né, a colonoscopia depois dos 45 anos de idade, que a gente estava falando de 45, colonoscopia. Então, assim, para fazer esses check-ups, esses exames que são de rotina, para ver como é que está a sua saúde, tem coisas que não tem como você olhar para a pessoa e saber se está bem. A pressão arterial, se eu não medir, eu não vou saber como é que está a sua pressão. Se eu não dosar seu sangue, eu não vou saber como é que está seu colesterol. Então, alguns exames eu preciso fazer, mas eu não preciso saber quanto está seu molibdênio, porque provavelmente não vai, né, não vai ter repercussão nenhuma. Então, eu não vou dosar o chumbo de uma pessoa igual eu vejo médico pedindo, para que eu vou dosar o chumbo de uma pessoa que não trabalha com chumbo? Qual que é o risco? Alumínio. Exatamente. Então, tem situações que você vai dosar, por exemplo, alumínio, uma pessoa que faz hemodiálise, ok, tem sentido dosar, mas uma pessoa que você é normal, por que eu vou dosar seu alumínio? Né? Por causa do desodorante que você usa? Não vai alterar o seu... Não é o alumínio do desodorante que vai alterar seu alumínio no sangue. Então, tem coisas que a gente faz que é desnecessário, né? E que virou uma indústria, né? De fazer exames. Aí faz daquele laboratório que eu conheço, eu confio. Não. E aí o médico ganha comissão de laboratório para poder pedir um monte de exames desnecessários e tratar doenças que não existem. Então, a gente tem que tomar cuidado. E eu falo assim, se o médico começou a te passar ali muito suplemento, desconfia, tem alguma coisa errada. A gente não precisa de tanto suplemento para viver, não. É um ou outro. Eu falo com meus pacientes, quando eu uso suplemento, claro, mas são pontuais. Quando você vê aquela lista de suplementos, aquela lista de vitaminas, aquilo ali, para mim, é assustador quando eu vejo os pacientes usando essas coisas, assim. Mas eu acho que é isso. Essas mudanças no estilo de vida, eu acho que elas são o segredo para a gente ter uma vida saudável, né? Assim, eu acho que é o caminho. Longevidade. Assim. Gente, olha isso. Meu Deus do céu, que monte de informação. Inclusive, Alessandra, eu vou colocar seu contato aqui na descrição do vídeo para o pessoal. Gente, vou pôr o contato da doutora Alessandra. Quem quiser entrar em contato direto com ela, fica mais fácil. Quero te agradecer demais. Eu aprendi muito. Eu sabia que eu iria aprender, mas eu aprendi muito mais do que eu esperava. E, assim, até alguns medos, algumas coisas que eu estava com receio referente a mim, a senhora tirou todas as minhas dúvidas, tá tudo muito claro agora. E agradecer por vir aqui compartilhar seu conhecimento, falar sobre bem-estar, sobre um assunto que é tão importante, tão relevante e que faz total diferença na nossa vida, né?
Ah, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de participar. Eu sou super tímida, você me conhece, porque, né, eu sou cliente, né? Sim, é Sou nossa cliente, gente. Cortinou com a Não, gente. cortinei, os É, papéis de parede da minha casa, do consultório, as cortinas do consultório da minha casa, agora do quarto da minha filha, né? Então, assim, eu sou cliente de vocês há muito tempo, mas, assim, a gente sempre fica meio apreensivo, né? Eu não tô acostumada a falar, e, assim, eu fico meio não, mas tímida, deu assim, show, mas eu fiquei falou muito super bem. feliz. Eu fiquei super feliz. Foi uma honra mesmo o convite. Eu queria agradecer. Estou sempre à disposição aí. Sempre que vocês precisarem, estarei super disponível para vir aqui outras vezes. Fiquei muito feliz mesmo. E hoje no consultório, realmente, a gente falou sobre o que eu trabalho, né? A gente falou sobre obesidade, a gente falou sobre reposição hormonal, né? E foi muito bom para mim também lembrar algumas coisas que a gente às vezes não para pensar que é importante. Realmente, quando a gente fala aquilo, a gente mesmo fica atento também da importância dessas coisas, né? Exatamente, Fiquei mas muito feliz. muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi muito E em bom. breve eu vou estar lá no consultório. Ah, vai ser um prazer enorme, vou adorar. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo Pode Cortinar. Vamos cortinar?